Hola, hola, ¿qué tal estáis? Muy bien todo por aquí, siguiendo con nuestros estudios sobre el modo subjuntivo. Muito bom. Ai, mas meu Deus, como tem coisa no modo subjuntivo, né? É isso aí mesmo. Por quê? Porque para cada modo nós temos vários tempos, né? Tempos verbais. E o subjuntivo vai englobar uma gama de coisinhas aí importantes. Primeira coisa que vem na tua cabeça quando eu falo aqui para você subjuntivo. Do que é que você se lembra? Você já viu, né? Você já sabe? Tá revendo? Subjuntivo? Incerteza. Guarda assim. Geralmente é essa ideia, né? Subjuntivo não fala de nada que tá certo. Ele fala do que? Desejo. Perfeito. Então, vamos lá para dar aquela repassada, se você por acaso não se lembra. Modo verbal que expressa que. Então, pode até aparecer uma questãozinha para nós relacionada a isso, né? Este modo verbal está mostrando o quê? Ou assinale a alternativa em que a questão, vamos dizer que seja uma de marcar só uma correta ou que seja uma de somatório, aí marque aquela que dá a ideia de subjuntivo. Mas daí eu não sei o que é subjuntivo, e aí o que eu faço, o que eu marco lá, tá? Então é bem importante. É um assunto que tem uma incidência enorme em provas de vestibular. Ele não é um assunto que tem uma incidência enorme em provas de vestibular, sendo cobrado desta forma gramatical. Porém, ele tem grande incidência dentro dos textos, tá? Uma vez que ele fala de incertezas, uma vez que ele fala de hipóteses, então ele pode aparecer sim, tá? Então, li um texto no modo subjuntivo, a primeira ideia que tem que vir na minha mente é desejo, incerteza e dúvida. Ele fala a respeito disso, né? Então, olha lá. Desejo ou esperança, conselhos ou sugerências, pode vir assim também, sugestões, né? Porque quando a gente utiliza em português, por exemplo, você vai dar um toque, né, para alguém, a pessoa precisa de um conselho, alguma coisa para desenvolver alguma atividade dela e ela está se batendo e precisa de uma ajuda tua, né? Aí como que você fala? Você fala, não, mas eu te aconselho que você faça dessa forma, que aí fica mais fácil. Seria bom que você fizesse como eu estou fazendo, ou é bem tranquilo, é rápido, é fácil. Então, o subjuntivo dá essa ideia, né? Um aconselhamento também, certo? Então, vamos lá. Conselhos, sugerências, emoções ou sentimentos, uma vez que ele está ligado a desejo, ele está ligado a emoção e sentimento. Não tem como não, né? Dúvidas, algo provável, pouco provável ou impossível. Ó, vem uma dúvida pendurada ali para você. Provável ou impossível, certo? Por isso que está jogada ali aquela dúvida. Muito bem. A gente costuma dizer assim, são coisas ou fatos, né, ou ações que são pouco prováveis. Muitas vezes aqui, que acontecem aqui dentro do modo subjuntivo, tá? Então ele é basicamente isso. Claro, por que é pouco provável? Baseado em desejo. Então, temos essa certeza de que isso vai acontecer? Dúvida. É tudo dúvida ali. Pretérito imperfeito de subjuntivo. Pretérito, a própria palavra, por si, já está dizendo, né, passado. Ela significa passado. Então, não tenha dúvida, né? Apareceu lá pretérito, você pode saber que é algo que vem relacionado a uma coisa que já tenha possivelmente acontecido, tá? Então, pretérito passado. Tempo verbal utilizado para expressar incertidumbres. Claro, incertidumbre, incerteza, ele está falando de subjuntivo, né? Arrependimentos, desejos improváveis, então desejos improváveis, recomendações ou conselhos que deveriam ser, aí que está, deveriam ser realizados no passado. Pretérito imperfeito, tá? Se usa também em orações subordinadas para expressar cortesia ou cautela.
Tô bem. Se uma aranha levara pantalones. Meu Deus, o que é isso se uma aranha levara pantalones? Como é que ficaria uma aranha se ela vestisse calças? É isso que é o pensamento aqui. Como é que é vestir a aranha, né? Com a calça. Por isso que tá lá, ó. Se uma aranha levara pantalones, como é que ela ficaria? Pantalão, calça. E aí, veja, né? No imaginário, no desejo. E aí a gente tem ali embaixo. Ayer le dije que me pagara el dinero que me debia. Ayer le dije. Já começa aí que eu já preciso conhecer essa galera toda. Ontem, né? Ontem disse para ele que me pagara el dinero que me debia, que me pagara, que ele me pagasse. Esse aqui vai ter duas fórmulas, pagara ou pagasse. Dica, geralmente os brasileiros gostam de optar pelo pagasse, porque é praticamente igual ao português, com a exceção de uma letra S a mais que temos em português, né? Então, claro, se para você facilita utilizar assim, só que você precisa conhecer os dois. Porque se aparecer lá dentro do texto, ayer le dije que me pagara, eu preciso conhecer de onde foi tirado isso, tá? Para eu ter certeza do que ele significa. Basicamente isso. Quisera hablar com la professora. Quisesse. Estão vendo como ele vai expressando fórmulas de probabilidade, de hipótese? Então é isso que ele vai trazer para nós. Pretérito imperfeito. O imperfeito no modo indicativo, lembre, né? Ele traz para nós, o simple, ele trazia para nós açõezinhas cotidianas do passado. Era isso o imperfeito, né? Só que aqui eu estou caminhando pela incerteza. Lá ele falava de ações que já haviam sido realizadas constantemente, porque lá eram acciones habituales já passadas. Então aqui ele era o imperfeito do indicativo. E aqui nós temos no modo subjuntivo. Então vamos ver aqui. Se eu comera ou comesse menos, estaria delgada. Então se utilizou o se, que é a conjunção condicional. Conjunção condicional não leva acento, se acentuado em espanhol, para te relembrar aí del acento diferencial diacrítico, lembram? Palavrinhas que são iguaizinhas na língua espanhola, a gente precisa diferenciá-las em decorrência da função que elas exercem. Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando a tilde diacrítica. Lembram disso? Então, eu tenho um si acentuado e um si sem acento. O si sem acento tá aqui, o cara, ó. Esse si significa se. Então, ele é conjunção condicional. Ah, Andréia, você podia lembrar a gente o que significa o outro, né? O outro, acentuado, ele é advérbio de afirmação. ¿Te vas a la fiesta? Sí, me voy, por supuesto. Certo? Ele é o sim. Então, se eu, olha lá, desejo, probabilidade, hipótese. Se eu comesse menos, estaria magra. Fato, né? Se miraram ou mirassem a Maria, seria com alegria. Se olhassem para Maria, seria com alegria. Maria, pessoa animada. Entendeu? Se viviéramos ou vivêssemos. Se nós vivêssemos. Então, eu costumo dizer que esse aqui, o imperfeito, é o famoso tempo daquele sofrimento. Sabe aquele sofrimento que não adianta para nada? Então é isso, esse é o imperfeito. Né? Se nós tivéssemos feito, se fizéssemos tal coisa. Se vivêssemos cerca de la playa, seríamos mais felizes. Seguro, né? Se vivêssemos perto da praia, nós seríamos mais felizes. Que beleza! Tá aí, puro desejo, né? Quem não quer morar perto da praia? Muita gente quer morar na praia ou perto da praia. Hipótese, probabilidades. Tudo dentro da incerteza.
Verbinhos irregulares. Bom, o imperfeito tem essa característica de trazer somente 2, 3 verbinhos irregulares para nós, que é ótimo, né? O que é ótimo porque geralmente não funciona assim. Vocês sabem que a gente tem várias irregularidades no caminho, mas esse cara aqui especificamente traz para nós sempre no imperfeito do indicativo, ele já trazia pouquíssimos verbos que são irregulares, então facilita um pouco a nossa vida. Então vamos lá. Que nós temos aí verbos ser e ir, que são os mesmos lá do modo indicativo, tá? Então temos aí um fuera ou um fuese. Si yo fuera. Coloca lá, lembra que você tem que usar a conjunção condicional. Agora, como eu disse, por qual você vai optar? Não importa. Opte por aquele que você achar que é mais fácil. Geralmente os brasileiros vão optar pela segunda forma. Fuese, que é mais parecido ao fosse, né? Verbo dar, se yo diera ou desse. Verbo caber, se yo cupiera. Nem em português o pessoal lembra, né? Se eu coubesse. Não é raro a gente escutar o pessoal conjugando o verbo caber em português de uma maneira bem equivocada, né? Até nem vou falar para você aqui, senão você vai guardar essa maneira. Hein? A gente não quer isso. E verbo haber, se hubiera ou houvesse, que é a nossa estrela verbal aí. O verbo haber tá em todas, né? Ele vai aparecer muito. Então, se houvesse, aí, imperfeito, vai dar esta ideia para nós. E assim, hoje nós finalizamos mais uma aulinha falando sobre o modo subjuntivo, que é hipótese e dúvida. Muchas gracias e hasta luego.